Graça e paz de Jesus. Iniciaremos agora o 6º módulo da disciplina Antropologia Cultural do Antigo Testamento. Nesta aula, nós veremos as semelhanças e diferenças entre as leis de Moisés e o Código de Hammurabi. Isso porque há uma relação muito próxima entre esses dois códigos, embora eles estejam aí separados por um tempo aproximado aí de 220 anos ou 230 anos. Nós confirmamos sim, e nós sabemos que há muitas leis do Código de Moisés, ou da lei dada a Moisés, que se assemelham aos códigos de Hammurabi. E isso tem levado muitos críticos da Bíblia a supor e afirmar que Moisés teria plagiado aquele famoso código, ou seja, é aquilo que geralmente nós utilizamos hoje o recurso quando utilizamos o computador de copiar e colar, né? Ctrl+C, Ctrl+V. O que uma análise honesta, né, dos códigos poderia dizer sobre o assunto. É o que nós vamos pensar hoje nesta aula. Este artigo, ou esta aula, né, procura de maneira sucinta responder a esta questão. Nós sabemos, né, que Hammurabi foi um rei babilônico, que viveu aí do período, né, de 1792 a 1750. Lembrando que nesse período, né, o tempo era contado de forma decrescente, ok? Então, aproximadamente uns 230 anos o período, né, entre Moisés, chegando até no máximo 300 anos, porque há divergências, né, entre o período de Moisés. Então, e levando em conta também o tempo em que Moisés passou no Egito, depois em Midian, e só depois que Deus deu para ele a lei, né, que seria entregue ao povo de Israel. Então, até que ponto as leis de Moisés são semelhantes ou diferentes das contidas no Código de Hammurabi? Nós vamos analisar aí alguns pontos, né, alguns paralelos entre algumas leis e depois concluirmos sobre o sentido, né, o sentido que há entre uma lei e outra. Por exemplo, né, a lei de Talião, a famosa lei, né, do olho por olho, dente por dente, é uma lei que de fato está presente no Código de Hammurabi e está registrado em Levítico 24:20. São leis presentes nos dois códigos. A questão, né, da punição por adultério. O Código de Moisés diz: se um homem adulterar com uma mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Nesse caso, a morte dos adúlteros era por apedrejamento. No Código de Hammurabi, se a esposa de um cidadão for surpreendida dormindo com outro homem, eles os amarrarão e os lançarão na água. Se o esposo deixar viver sua esposa, o rei também deixará viver seu servo. Aqui, a morte dos adúlteros é por afogamento, mas, diferentemente da lei mosaica, havia possibilidade de perdão para os adúlteros. Nesse caso, há um rigor maior na lei de Moisés. Em relação à agressão contra os pais, também há um rigor maior. Porque na lei de Moisés, quem ferir o pai ou a mãe será morto. E no Código de Hammurabi, se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. Aqui nós temos alguns pontos semelhantes e aspectos diferentes, né, dentro de algumas leis semelhantes. Agora, as diferenças entre os dois códigos. Então, no caso da lei, dessas duas leis, no que diz respeito às leis civis, morais e éticas, há pouca diferença entre as leis, tanto a de Moisés quanto a de Hammurabi.
A aplicação para isso é que o tipo da sociedade da Babilônia, ou o país onde reinou Hammurabi, era parecido com a sociedade israelita, com exceção de que a Babilônia era altamente urbana e comercializada, além de ser uma cultura de irrigação, e a israelita era mais agrícola e pastoril, e suas terras mais secas do que as da Babilônia. Então, o que a gente quer dizer com isso? O que queremos dizer com isso? É que, dadas as semelhanças geográficas ou até mesmo as proximidades geográficas, é possível que a cultura houvesse essa inter-relação cultural, ou esse compartilhamento cultural, ou essa expansão cultural de uma cultura para outra, ou poderia ser chamada de transposição cultural, quando a cultura ultrapassa o limite do seu território, alcançando outro território e aí tornando a lei um pouco semelhante nessa relação. Assim, era de se esperar que leis parecidas, em alguns casos iguais. Isso não denota plágio por parte de Moisés, pois se a vida nas sociedades babilônicas e israelitas era parecida, então as leis também deveriam ser, como nós falamos. Isso acontece nos nossos dias, em vários países do mundo, onde as leis elas seguem aí uma relação muito, muito próxima. Agora vamos ver algumas diferenças importantes. Não é? Os códigos de Moisés e Hammurabi são diferentes em conteúdo. O código de Moisés, além de conter leis civis, contém também leis religiosas. O código de Hammurabi é puramente civil. O código de Hammurabi é formado por 282 leis, a lei de Moisés por 613 leis. Os dois códigos, e aqui há um fator aqui determinante, não é? Para nós entendermos a importância de cada lei. Os dois códigos são diferentes em relação à sua origem. Hammurabi diz que recebeu seu código do Deus Sol, ou Shamash, enquanto Moisés recebeu suas leis diretamente de Deus, Yahvé, que criou o Sol. Então, essa é uma divergência importante. Os dois códigos também diferem em sua moralidade. Do ponto de vista ético e espiritual, as leis de Moisés são superiores à de Hammurabi. Do ponto de vista ético e espiritual, a legislação mosaica, como era de se esperar, consiste em um grande avanço em relação ao código babilônico, não apenas em função do tempo, porque vem depois. Poderia se dizer, por questão, já é outra época, uma época mais moderna. Não por isso, mas porque a lei de Moisés foi dada por Deus. Então, nas leis hebraicas é dado um valor muito maior à vida humana, uma consideração muito maior à honra da mulher é vislumbrada e um tratamento mais humano dos escravos é prescrito. Sobretudo o Código Babilônio nada tem que corresponda à dupla regra áurea que percorre toda a legislação mosaica, que é o amor a Deus e ao próximo. Então, algumas considerações aí importantes, né, feita por um escritor, Alfred Jeremias, que diz que não há no Código Babilônico controle da cobiça, não há limitação para o egoísmo, através do altruísmo, não há nenhum lugar onde se encontre o postulado da caridade, ou a prática do amor ao próximo. Não se pode ser encontrado um motivo religioso que reconheça o pecado como a destruição do povo, porque está em oposição ao temor de Deus. Então, é algo que não se vê geralmente lá no Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi estão ausentes todos os traços de pensamento religioso. Por detrás da lei israelita levanta-se a cada passo a vontade soberana de um Deus santo. Ela ostenta um caráter inteiramente religioso. Então, há aí diversas importantes diferenças entre esses dois códigos, né? que mostram, acima de tudo, né, que a lei de Moisés foi algo dado por Deus, é o Deus que criou os céus e a terra. E a partir dali, a vontade de Deus é expressa para toda a humanidade.
Então, como vimos aí, há muitas semelhanças, diferenças entre a lei de Moisés e o Código de Hammurabi. No entanto, o fato da lei de Moisés ter sido revelada por Deus, levando em conta o contexto histórico e cultural de Israel, isso implica em dizer que a legislação israelita deveria ser o padrão para todos os reinos da terra. Nós falamos isso numa aula anterior, em que Israel deveria ser o padrão para as outras nações, né? Luz para os gentios. Esta é a vontade de Deus, que veio se confirmar no plano da salvação em Cristo Jesus, né? Demonstração do amor de Deus para com todos os povos, né? Um exemplo perfeito do Senhor Jesus para conosco e como para com toda a humanidade. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e nos vemos no próximo encontro.